Como eu mencionei na aula anterior, muitos pesquisadores, então, estão em busca de novas drogas com propriedades antimicrobianas, seja a partir do isolamento de micro-organismos, ou de secreções, ou de peçonha de diferentes animais. E o que acontece? Apesar dessa busca incessante que se tem, e de um grande número de novos compostos estarem sendo descobertos, nem todos esses compostos seguem adiante. Eles acabam não sendo utilizados. Por quê? Porque não adianta você ter um composto que no seu laboratório você testa contra diferentes micro-organismos e ele se mostra eficaz. Você precisa fazer uma série de testes com esse composto. E talvez a primeira análise que deve ser feita é uma análise que recebe o nome de índice terapêutico. É um resultado que você tem de uma análise chamado índice terapêutico, que nada mais é do que você comparar a concentração daquele composto que é tóxico para o hospedeiro e a concentração que cura. O que acontece? É muito importante que a concentração dessa droga que cause problemas ao hospedeiro seja muito, muito superior à concentração necessária para a cura do hospedeiro, ou seja, a concentração que elimina os micro-organismos. Por quê? Porque isso dá uma grande segurança na hora do uso desse novo antibiótico. Então, se eu tenho, por exemplo, uma droga X, produzida por uma arqueia, vamos supor, composto X, que se mostrou eficaz contra várias bactérias no laboratório. É muito importante que eu faça essa análise e, assim, geralmente o índice terapêutico ideal é que ele seja maior do que 10, ou seja, isso quer dizer, por exemplo, que a dose tóxica para o ser humano seria 10 miligramas por ml, vamos imaginar, e a dose que cura o indivíduo seria 1 miligrama por ml. Então, isso permite um jogo de cintura, a gente consegue trabalhar com concentrações que muitas vezes são necessárias que sejam aumentadas. Se vocês começarem a lembrar, micro-organismos estão em biofilmes. Micro-organismos, quando estão em biofilmes, estão mais protegidos contra os agentes antimicrobianos. Micro-organismos em biofilmes podem estar realizando quorum sensing. Um dos fenótipos de quorum sensing qual é? Resistência a agentes antimicrobianos. Então, a gente sabe que experimentalmente você define, olha, essa dose aqui é tóxica para o hospedeiro e essa dose aqui mata os micro-organismos, então é a dose curativa. É importante que haja essa faixa longa, essa faixa ampla, tá, entre esses dois valores, porque se for necessário, você pode aumentar a concentração, você pode aumentar a dosagem desse agente e mesmo assim ele ainda não vai trazer risco. Tá? Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas, por exemplo, por que muitas vezes é tão difícil fazer tratamento de determinadas micoses sistêmicas? Porque fungos são células eucarióticas. E se são células eucarióticas, elas têm muita semelhança com as nossas células. E isso torna o tratamento muitas vezes difícil. Existem alguns agentes antifúngicos que você não pode sair e comprar numa farmácia. Você tem que tomar hospitalizado. Por quê? Porque a toxicidade seletiva é muito baixa, ou seja, o índice terapêutico é muito baixo. Você tem valores muito próximos à dose que cura da dose que é tóxica para o indivíduo. Então, por essa razão, muitos agentes antimicrobianos que são prospectados na natureza, eles acabam sendo descartados, porque não é só a questão da dose tóxica, a gente tem que pensar, por exemplo, que tipo de toxicidade que esse agente tem. Então, a gente faz testes de genotóxicos, a gente faz uma série de testes para analisar a toxicidade de um possível agente antimicrobiano. Uma outra característica que os antibióticos têm é o seu espectro de ação. O que significa espectro de ação? Refere-se à variedade de organismos que são afetados por esse agente antimicrobiano. Nós temos no comércio drogas de pequeno espectro e drogas de amplo espectro. Na realidade, o sonho de todo e qualquer pesquisador, eu imagino que de todo e qualquer médico infectologista, é que haja antibióticos de espectro restrito. Infelizmente, isso ainda não existe.
mas é uma grande busca. O que eu quero dizer, então, em relação ao espectro de ação? Vejam, aqui eu tenho um quadro onde mostra bactérias, eucariotos, aqui bactérias que são parasitas obrigatórios, nós temos 2 grupos de importância muito grande médica, que são as clamídias e as rickétsias. Elas causam uma série de processos infecciosos e é um pouquinho mais complicado o tratamento, por quê? Porque elas são organismos intracelulares obrigatórios. E aqui a gente tem vírus. O que é um exemplo de um espectro de ação pequeno? Por exemplo, a isoniazida. A isoniazida é um antibiótico que ele atua sobre micobactérias. Micobactérias, esse gênero Mycobacterium, é o gênero onde nós temos a espécie Mycobacterium tuberculosis, que causa tuberculose, nós temos o Mycobacterium lepre, que causa hanseníase. Então, vejam, essa é uma droga que ela afeta micobactérias, mas ela não afeta outras bactérias. Então, isso é um exemplo de uma droga de pequeno espectro. As primeiras penicilinas, a penicilina lá que foi produzida pelo Flora A. Chain, ela era uma penicilina de pequeno espectro de ação, porque ela pegava essencialmente organismos gram-positivos. Hoje em dia a gente já tem variações da penicilina, tá? Alterações pequenas feitas na molécula que agora tornam algumas penicilinas eficazes contra gram-negativos também. Por outro lado, olhem esse antibiótico aqui, tetraciclina. A tetraciclina é uma droga de amplo espectro, porque ela afeta gram-negativos, gram-positivos, intracelulares. Então, hoje em dia, a grande maioria dos antibióticos que a gente tem disponíveis no mercado são drogas de amplo espectro. E é extremamente importante que vocês pensem um pouco qual seria a melhor alternativa, qual é o melhor espectro de ação. Se vocês têm uma situação de um processo infeccioso, qual seria a escolha? A gente escolhe um de pequeno espectro, a gente escolhe um de amplo espectro? Na realidade, a resposta é depende. Depende. Se a pessoa está com um processo infeccioso que está trazendo risco de morte, é evidente que a gente vai entrar com antibiótico de amplo espectro. Por quê? Porque a gente tem a chance de pegar e realmente eliminar o organismo que está causando o processo infeccioso. No entanto, qual é o problema de uma droga de amplo espectro? A droga de amplo espectro, ela vai acabar eliminando membros da microbiota que podem estar lá e que seriam úteis. Na verdade, que seriam organismos que estariam ajudando a combater qualquer outro organismo invasor. Você promove um desequilíbrio da microbiota quando você toma antibióticos de amplo espectro. Então, o que acontece? Antibiótico de amplo espectro, se você der sorte, ele vai eliminar o organismo que está causando o processo infeccioso, só que ele vai destruir grande parte da sua microbiota normal. E com isso você dá a oportunidade de organismos que eram resistentes àqueles antibióticos agora se multiplicarem sem controle, ou seja, você pode ter muitas vezes infecções oportunísticas. Por outro lado, se você tem agora um processo infeccioso onde você já desconfia de qual é o possível agente, tá? Se a pessoa não está em risco de morte, o que acontece? O ideal era você ter um antibiótico, você prescrever um antibiótico de pequeno espectro, porque assim o dano à microbiota normal, ele é minimizado. E por que eu falei que o sonho de consumo de todo mundo é ter um antibiótico de espectro restrito? O que é um antibiótico de espectro restrito? Seria um antibiótico que afeta somente aquela espécie microbiana. Isso seria o sonho de consumo de todo mundo. E qual é um exemplo de um espectro, teoricamente, de uma droga de espectro restrito? Seria, por exemplo, um análogo de um autoindutor de quorum sensing. Porque se você tem, então, naquele quorum sensing intraespecífico que a gente discutiu em aulas passadas, tem um análogo daquele autoindutor, por exemplo, de Pseudomonas aeruginosa, eu vou afetar o quorum sensing dela, eu não vou afetar ninguém mais da microbiota, e mais do que isso, a gente sabe, genes de virulência são genes normalmente expressos em resposta ao processo de quorum sensing. Então, se eu tivesse uma droga desse tipo, isso seria um antibiótico de espectro restrito. Como eu disse para vocês, isso ainda não existe comercial.
Já existe isso em termos de pesquisa de laboratório, a gente tem alguns trabalhos muito interessantes mostrando que compostos, por exemplo, peptídeos produzidos por Staphylococcus epidermidis, que é uma espécie de Staphylococcus que vive na nossa pele, alguns peptídeos produzidos por Staphylococcus epidermidis são análogos a autoindutores do Staphylococcus aureus, e com isso eles inibem o quorum sensing de Staphylococcus aureus, e o Staphylococcus aureus então não consegue colonizar com tanta eficiência o hospedeiro. Então, isso é um exemplo de um possível, no futuro, antibiótico de espectro restrito. Mas atualmente isso não existe, atualmente a gente tem drogas de pequeno espectro e drogas de amplo espectro de ação. Uma outra propriedade, uma outra característica dos antibióticos é que tipo de efeito eles têm sobre a célula que está infectando o hospedeiro. Algumas drogas são estáticas, elas simplesmente inibem a duplicação celular, elas dificultam a duplicação celular. Então, a gente diz que são drogas estáticas, bacteriostática, fungistática, ou não, ou a gente tem drogas que são SIDA, ou seja, drogas que matam as células, bactericida, fungicida. Então, dependendo também do mesmo antibiótico, da concentração, ele pode ter uma ação estática e, de repente, se você aumenta a concentração, ele pode ser SIDA, ok? E, finalmente, a gente vai ver os grandes alvos numa célula bacteriana para a ação dos antibióticos. E a gente pode separar esses alvos mais ou menos em parede celular, membrana citoplasmática, síntese de ácidos nucleicos, síntese de proteínas e metabolismo de uma maneira geral. Então, eu tenho aqui um esquema mostrando, por exemplo, onde alguns exemplos de drogas e o seu alvo na célula bacteriana. E vejam, quando a gente fala parede celular, prestem atenção, até hoje não se conhecem antibióticos que afetem a estrutura da parede celular já formada. Na realidade, os antibióticos afetam a síntese da parede celular. A penicilina é um grande exemplo disso. Nós temos uma série de antibióticos, por exemplo, os carbapenêmicos, as penicilinas, a vancomicina, são todas drogas que vão afetar o processo de síntese de parede, ou seja, não afetam uma parede que já esteja montada. Isso é muito importante vocês saberem. Não é uma parede pronta, é o processo de síntese. O que eu quero dizer com o processo de síntese? Se a gente lembrar de uma parede celular, a gente tem o quê? A gente tem o peptídeo glicano, tá? Aqui está a N-acetilglicosamina ácido murâmico. A cada ácido murâmico eu tenho um tetrapeptídeo. Isso aqui é um esquema de uma parede celular de gram-positivos. Como eu sei? Eu sei porque aqui a ligação entre os tetrapeptídeos é feita por uma ponte peptídica, tá? Então, se isso fosse gram-negativo, esse aminoácido estaria ligado diretamente a esse, que não é o caso. Então, isso aqui é uma parede celular de gram-positivos. O que acontece, então, com uma célula, seja ela gram-positiva ou gram-negativa? O monômero do peptídeo glicano é o quê? É N-acetilglicosamina, ácido murâmico, tetrapeptídeo e, eventualmente, se for uma gram-positivo, pentapeptídeo. Isso é sintetizado no citoplasma e nós vamos ter uma série de carreadores que vão transportar esse monômero através da membrana citoplasmática e chegando no peptídeo glicano. Para aí eu ter uma série de enzimas que vão fazer o quê? Vão fechar essa cadeia, seja em gram negativo ou positivo, não importa, mas esses tetrapeptídeos têm que se ligar. E eu tenho proteínas que vão auxiliar nesse processo. O que acontece com uma série de antibióticos que afetam a síntese da parede? E aqui está um exemplo das penicilinas. As penicilinas pertencem a uma categoria de antibióticos que nós chamamos de beta-lactâmicos, porque elas têm em sua estrutura o anel beta-lactâmico. Então, qual é o mecanismo de ação da penicilina ou dos beta-lactâmicos? Os beta-lactâmicos eles interagem com as proteínas que vão fazer a ligação entre os tetrapeptídeos, não permitindo essa ligação. Então, vocês imaginem uma bactéria que está em processo de aumento de tamanho, de crescimento celular, tá? Ela vai
começar a clivar em algumas regiões a sua parede, para quê? O peptídeo glicano, para quê? Para permitir a entrada de novos monômeros e para que haja, então, um aumento celular. O que o beta-lactâmico faz? Ele impede essa ligação. Impedindo essa ligação, eu começo a ter falhas no peptídeo glicano. E eu não sei se vocês lembram, quando eu passei o filme para vocês, o que acontece com uma célula que tem falhas no peptídeo glicano? Essa célula pode vir a estourar por choque osmático, porque ela começa a absorver água, ela não tem mais um peptídeo glicano íntegro, então o peptídeo glicano não pode mais agora manter a forma dessa célula e essa célula pode vir a se romper. Então, quando eu falo de parede celular, eu estou falando de síntese de parede celular e, na realidade, eu tenho diferentes passos onde a síntese pode ser inibida. Mas o fato é, você gera paredes celulares defeituosas e é isso que leva a bactéria à morte. Eu tenho alguns antibióticos que vão afetar, agora sim, a estrutura da membrana citoplasmática. Um grande exemplo são as polimixinas. Lembrem-se, membrana citoplasmática de bactérias é parecida com membrana citoplasmática de eucariotos. Então, as drogas que afetam a membrana citoplasmática bacteriana são drogas de toxicidade seletiva bem menor, porque as estruturas são muito parecidas. Além disso, eu vou só dar uma geral, porque eu vou já mudar de slide, mas eu tenho também drogas que afetam a síntese de DNA e RNA, eu tenho drogas que afetam a síntese de proteínas e eu tenho drogas que afetam o metabolismo. Então, eu vou começar a mostrar para vocês agora drogas que afetam a membrana citoplasmática. Vejam, aqui não é mais a síntese, agora é a estrutura propriamente dita. Então, eu posso ter uma série de drogas que podem se inserir na membrana citoplasmática se elas forem anfipáticas, e com isso elas podem muitas vezes gerar canais, gerar poros nessa membrana. Eu tenho alguns compostos que podem interagir com a membrana citoplasmática, por exemplo, isso aqui, como essa estrutura, que ela pode agora alterar a arquitetura da membrana citoplasmática e, com isso, comprometer os processos fisiológicos da membrana. Eu tenho drogas que afetam a síntese de ácidos nucleicos, por exemplo, as quinolonas. As quinolonas são antibióticos que afetam a duplicação de DNA. Por quê? Porque eles interagem com uma enzima chamada DNA girase, que participa do processo de desenovelamento ou enovelamento do DNA, e com isso você bloqueia a síntese dessa molécula. Se o DNA não consegue se abrir, eu não tenho como ter as fitas molde para a síntese das fitas complementares. Eu tenho um antibiótico chamado rifampicina, que é um antibiótico que se liga à RNA polimerase. A RNA polimerase é uma enzima que é responsável pela síntese de RNA a partir do DNA. Então, a gente está vendo exemplos de drogas que afetam a síntese de DNA, como o caso das quinolonas, a síntese de RNA, como no caso da rifampicina, mas, sem dúvida alguma, a classe mais comum de antibióticos que nós temos, se vocês tiverem antibióticos em casa, olhem a bula, vão ser antibióticos que afetam a síntese de proteínas. Por quê? A síntese de proteínas é um processo de uma complexidade enorme, com a participação de vários fatores, vários elementos celulares. Então, aqui eu tenho um esquema. Vejam, eu preciso ter as duas subunidades ribossomais, eu preciso ter RNAs transportadores, eu preciso ter uma série de fatores de iniciação, fatores de elongação. Então, o que acontece? A síntese de proteínas oferece uma série de alvos para a inibição desse processo, ok? Então, vejam, aqui é um esquema muito didático. Eu tenho, por exemplo, antibióticos como a streptomicina, que ela interage com a porção 30S, com a subunidade 30S, a subunidade ribossomal menor, ela se liga à subunidade e ela muda a topologia da subunidade 30S. E com isso, no momento que vai haver a síntese de proteínas, o RNA mensageiro ele não tem mais aquele posicionamento adequado e pode promover a leitura equivocada. Isso aqui, vocês lembram? Eu tenho os códons, que são os 3 nucleotídeos, que são reconhecidos pelo RNA transportador, pelo anticódon, vocês viram isso na Biomol.
que cada RNA transportador transporta um aminoácido, que é exatamente o relativo ao anticódon. E o que acontece? Se eu tenho agora um RNA mensageiro posicionado equivocadamente, eu posso ter uma leitura equivocada por parte do RNA transportador. Ele pode não reconhecer, ou esse códon vai ser reconhecido equivocadamente. Eu tenho antibióticos como o cloranfenicol, que agora se liga à subunidade 50S, e inibe o que? Inibe a formação da ligação peptídica. Então eu tenho os aminoácidos, e agora eu deveria ter esse aminoácido se ligando a esse, porque aqui está a cadeia polipeptídica sendo sintetizada, e eu tenho a inibição disso. Eu tenho, por exemplo, a eritromicina, que não permite a translocação do ribossomo, ou seja, se vocês olharem, eu tenho várias etapas que podem ser inibidas pelos antibióticos. Então, aqui eu tenho uma série de categorias de antibióticos mostrando como você pode interferir com o processo de síntese proteica. E, finalmente, eu tenho também antibióticos que afetam o metabolismo da célula, e, via de regra, é porque eles são inibidores de algumas enzimas, por exemplo. Então, imaginem o seguinte, imaginem que eu tenho uma enzima que vai se ligar ao seu substrato normal. Só que eu posso ter alguns antibióticos que eles são muito semelhantes ao substrato, ou seja, eles vão atuar como inibidores competitivos. Então, à medida que eu ofereço antibiótico, aquela célula, ela não sabe mais discriminar quem é o seu substrato e quem é o antibiótico. Quando há a ligação do antibiótico, essa enzima simplesmente perde a função. Ou eu posso ter alguns antibióticos que podem se ligar a uma enzima, mudando agora a conformação, e ela não é mais capaz de se ligar ao substrato. Um exemplo clássico de antibióticos que afetam o metabolismo são as sulfas. As sulfas são um grande exemplo. E é, na verdade, um processo que envolve a síntese de ácido fólico. Porque, vejam, o ácido fólico é um importante precursor para a síntese de purinas e de pirimidinas. Para que eu tenha a síntese de ácido fólico, um dos precursores é o ácido paraminobenzoico. E o que acontece? Vejam essa fórmula da sulfanilamida. Ela, quimicamente, ela é bastante semelhante ao ácido paraminobenzoico. Então, o que vai acontecer quando você oferece, então, você trata um indivíduo com sulfa? Eu tenho o ácido paraminobenzoico que, em condições normais, ele seria convertido a dihidrofolato, ácido dihidrofólico. O dihidrofolato vai ser convertido a tetrahidrofolato, ácido tetrahidrofólico, que, uma vez, vai, então, ser utilizado na síntese de ácido fólico, que é importante como precursor da síntese de nucleotídeos, ok? O que acontece? Eu tenho, de repente, que o sulfametoxazol inibe essa etapa por ser muito parecido com o PABA, ok? Da mesma forma, eu tenho o trimetoprim, que também não permite a conversão de hidrofolato em tetrahidrofolato. Então, dessa maneira, o que acontece? Eu estou inibindo um metabolismo essencial para a célula bacteriana, só que quando eu suspendo a medicação, geralmente a bactéria, as que resistiram, elas podem retomar esse seu metabolismo, ok? Muito bem, a gente tem alguns antibióticos novos sendo desenvolvidos, mas assim, é um passo muito lento. Esse é um antibiótico chamado teixobactina, que ele foi descoberto numa prospecção feita com amostras de solo, tá? O que acontece? Foi feita uma amostragem de vários micro-organismos de solo, se pegou esses micro-organismos e se colocou em contato com uma bactéria patogênica e se viu qual seria o grupo de bactérias que era capaz de inibir essa bactéria. E aí, dessa maneira, eles conseguiram isolar um micro-organismo que é capaz de produzir um composto que inibe Staphylococcus aureus. Hoje a gente sabe que inibe vários outros. Por que a teixobactina é uma grande promessa? Porque ela inibe a síntese de parede celular, só que ela inibe, na verdade, ao se ligar a um lipídio que carrega o monômero do peptídeo glicano. Então, isso é muito interessante, porque é mais difícil você ter uma mutação
que vai gerar uma alteração no lipídio carreador de algum composto. Então, isso aqui é uma das grandes promessas, mas nós vamos discutir um pouquinho mais sobre a perspectiva de novas drogas numa próxima aula, ok? Então, com isso, eu encerro essa parte de antibióticos e a gente vai começar a discutir um pouco, na próxima aula, um aspecto extremamente importante, que é a resistência dos micro-organismos aos vários antibióticos. Muito obrigada.